Boa noite, seja bem-vindo ao programa Papo Aberto, que começa agora na sua TV Canção Nova para você. É uma alegria imensa podê-lo receber aqui no programa, para que você possa participar dessa nossa entrevista, deste nosso bate-papo. Pode também enviar as suas ideias para os nossos endereços eletrônicos que estão aí na tela para você, e assim participar efetivamente com a sua sugestão, com a sua avaliação, com as dicas que você quer dar também dos temas que você gostaria de ver acontecendo aqui no nosso programa. Por isso, a mesa é aberta para você. E hoje, um programa especialíssimo te espera nesta 1 hora em que vamos estar juntos. A começar nesse nosso primeiro bloco. Pensar, depois fazer. Para as pessoas impulsivas, o ditado popular é válido, porém é ao contrário. Mais do que prejuízo aos outros, prejuízos a si mesmo. Pessoas agindo e se arrependendo posteriormente. Tendo consciência do que é certo ou errado, adequado ou inconveniente, que são até mesmo capazes de expressar verbalmente o que deveria ser feito em cada situação, mas que apesar de todas essas capacidades, agem de forma oposta ou incompatível. Impulsividade é uma característica fundamental do nosso comportamento. É sobre isso que vamos conversar nesse bloco do programa. Recebo comigo Gustavo Medeiros, psiquiatra e psicoterapeuta do Instituto de Psiquiatria da USP. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. É uma alegria tê-lo aqui conosco para falar de um tema tão próximo de todo mundo, né? Com certeza. Todo mundo tem impulsividade? Márcio, impulsividade é uma característica que está presente em todos os indivíduos, tá? E ela segue um contínuo. Não é assim como eu sou impulsivo ou eu não sou impulsivo. É como se houvesse diferentes graus de impulsividade. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com altura. A gente tem pessoas com 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, ou seja... São níveis diferentes de níveis diferentes, exatamente. E o que é que a gente trata lá no Hospital das Clínicas? A gente trata o pessoal que está mais no extremo, os mais impulsivos, né? Mas você, a gente também tem um certo grau de impulsividade. Agora, isso oscila em períodos da vida da pessoa, porque você fez essa comparação aí das estaturas, níveis diferentes de impulsividade por pessoa. Mas a pessoa ela pode desenvolver, por exemplo, uma maior impulsividade numa certa época da vida, pode retrair essa impulsividade ou não? Normalmente isso na pessoa é... Pode. Quando a gente fala de impulsividade, a gente fala de um monte de transtornos. A gente fala de transtorno de déficit de atenção, de abuso de substâncias, isso de vários também transtornos. Entra aí? Entra em transtornos que a perda do controle está relacionada. Por exemplo, a gente tem alguns transtornos onde as pessoas são mais impulsivas, por exemplo, transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa é muito impulsiva, a pessoa é muito estável emocionalmente, tende, com o passar da idade, tende a melhorar. Já outras doenças, como, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alguns casos melhora com o passar do tempo. Então, assim, a gente não consegue definir qual é o curso natural dos transtornos relacionados à impulsividade. Cada um tem uma relação diferente. Tem alguns casos interessantes, tipo, de pessoas que eram normais, tem até um caso na Inglaterra que é super famoso, que tinha um rapaz que trabalhava com trilhos de trem, e ele sofreu um trauma e entrou uma barra de ferro na parte da frente do cérebro dele, que a gente chama de lobo frontal, que está muito relacionado com a impulsividade. Então, ele tinha uma vida completamente normal. Depois que teve esse acidente, ele começou a ser desadequado, inadequado com as pessoas, começou a urinar na rua, começou a ter alguns comportamentos antissociais. Então, assim, é muita coisa que pode influenciar a impulsividade e depende do transtorno também. Um trauma, nesse caso, de caráter físico, né, material. Isso mesmo. Mas também pode ser desenvolvido por um trauma psicológico?
Com certeza. A gente tem alguns transtornos que são mais prevalentes em pessoas que tiveram abuso ou que tiveram trauma na infância, como o próprio transtorno de personalidade borderline que eu falei com você. Por que tem esse nome? Borderline na verdade, tem pessoas que pensam que é no limite entre o normal e a loucura. Mas, na verdade, por causa, esse nome vem porque ele está entre a neurose e a psicose. É uma definição um pouco mais técnica, assim, mas, basicamente, são indivíduos que têm uma instabilidade de afeto muito grande. Estão ali num certo limite. Isso, e tem algumas dificuldades de reconhecer os próprios sentimentos, conter as ações, às vezes abusam também de substâncias, por isso que tem esse nome. Agora, como é que eu posso identificar o nível de impulsividade no qual eu estou e se isso merece um cuidado maior, um tratamento, ou não, se eu devo me conformar porque está dentro da normalidade, vou ter que conviver com isso, né, e me reeducar, talvez? É importante, porque muitas vezes a gente está exagerando no determinado comportamento e a gente não tem a crítica disso, né? De novo, impulsividade é um mundo de transtornos. A gente está falando de jogo patológico, compras compulsivas, dependência de sexo, dependência de internet, dependência de substâncias. Mas, quando a gente vê, no geral, tem algumas características que sugerem que a gente está exagerando, que a gente está sendo muito impulsivo, que a gente pode se tornar dependente, tá? Perda de controle é um elemento central das pessoas que estão tendo algum prejuízo com impulsividade. Então, se entra por aí, já deve ficar atenta, talvez precise de uma ajuda especializada. Então, quando começa a interferir na vida do indivíduo, a gente também tem que ligar aí a luzinha vermelha, parar um pouco para pensar. Tem outras características também que sugerem que a gente está exagerando ou se tornando dependente. Uma é, quando eu fico sem aquilo, eu fico muito irritado, muito ansioso, muito inquieto. Por exemplo, quando privado, a gente está falando especificamente do jogo, quando ele não pode jogar por um determinado motivo, por exemplo, vamos supor que o bingo clandestino que ele joga foi fechado, ele não pode jogar mais. Ele fica irritado, ele fica ansioso e ele não consegue parar de jogar mesmo com todos os prejuízos. Pode estar prejudicado financeiramente, a família desestruturada, pode ter um monte de problemas. Ele está vendo tudo isso. E ele continua jogando. Ele vê uma dívida de 10 mil reais, o que é que ele pensa? Vou jogar hoje, eu vou recuperar esses 10 mil reais e eu vou pagar o empréstimo amanhã. Aí ele vai e a dívida aumenta para 20 mil. Então, são alguns sinais que a gente pode observar. Agora, tem diferença entre controlar a impulsividade, reprimir a impulsividade, ou é apenas um jogo de palavras? Eu pergunto porque muitas pessoas tratam certos impulsos, não é, da seguinte forma: não, é melhor dar vazão a isso, porque é como uma represa, a gente fica reprimindo isso aí, a hora que extravasar vai tudo de uma vez. Isso tem alguma consistência ou não? É no controle que a gente vai educar esses impulsos. Entendi. Tipo, não levar desaforo para casa, mais ou menos que você está falando. É um exemplo. Na verdade, assim, é interessante que tem um transtorno chamado transtorno explosivo intermitente. É mais ou menos assim. A pessoa começa a ter alguns incômodos durante o dia. Vamos supor, ela acorda de manhã, a esposa pede para ele comprar pão e ele está atrasado para o trabalho. Aí ele já vai lá... Já engoliu aquilo, Já engoliu aquilo. Pegou o trânsito, fecharam ele no trânsito. Chegou no trabalho, levou carão do patrão. Vai acumulando e tem o que a gente chama do estopim. Qualquer coisinha pequena, ele já estoura. É o transtorno explosivo intermitente. Por exemplo, vamos supor que no final do dia ele vai no supermercado, o caixa é frio com ele desconta tudo aquilo que aconteceu no dia no caixa. Xinga, quebra. Então, realmente, às vezes, alguns pacientes têm isso que a gente chama do fenômeno do estopim, né?
que é importante a gente ter? Mais do que liberar uma agressividade, ou mais do que você ser muito incisivo, a gente tem que ter um treino de assertividade, né? Na hora lá que a mulher pediu para o cara comprar o pão, só que o cara está atrasado, de alguma forma tentar ser assertivo. As mulheres são complicadas, a gente sabe disso, mas vamos tentar, a gente faz um treino de assertividade. Então, mais importante do que não levar desaforo é falar aquilo da maneira adequada. Ser não transparente, deixar de né? falar. Com gentileza, ser transparente, fazer com que o outro o compreenda dentro daquilo que ele está vivendo. Com certeza. Com certeza. Então, isso mesmo. já seria um bem para ele. Aquilo já não ficaria acumulado. Com certeza, com certeza. A gente está no meio termo aí entre não falar nada e estourar. Então, a gente fala de maneira adequada. A palavra mais adequada seria assertividade. Agora, uma pessoa que vai controlando seus impulsos no decorrer dessas várias situações intermitentes, tem algum jeito de depois desafogar isso sem explodir em cima de alguém? Olha, o que geralmente acontece por causa de limitações em habilidades sociais, ele acaba explodindo. E é interessante que às vezes a gente pega lá no Hospital das Clínicas, sabe, um japonesinho super pequeno e que ele estoura, vira completamente uma pessoa diferente. Quando ele relata, quando você vê os processos que ele está envolvido, de assédio moral, assim, a pessoa realmente não consegue externalizar de uma maneira mais adequada e acaba explodindo. É impossível. Ele faz aquilo abruptamente, sem pensar nas consequências. É aquela pessoa calminha que você vai vendo, sempre contido, controlado, e quando solta também... Isso, exatamente. Vira um bicho. Para caracterizar um transtorno, isso tem que ter uma certa frequência, tá bom? Não é um fato isolado na vida. Exatamente. Então, tem uma coisa que tem que ser repetitiva, tá? E trazer muitos malefícios para a pessoa. Agora, nas conversas informais, sempre é aquele, não sei se é um preconceitozinho ou se é algo baseado na experiência, que sempre se diz que as mulheres são mais impulsivas. Isso é verdade? Olha, essa crença ela não tem muito fundamento. Como eu falei, existem pessoas pouco, médio, muito impossíveis. Existem mulheres pouco, médio, muito impossíveis. Existem homens também... É de pessoa para pessoa, não tem nada a ver com pessoa sexo. para pessoa. Mas o que é interessante as mulheres e os homens, às vezes, manifestam a impulsividade de maneira diferente, tá? Vou falar alguns transtornos que são mais comuns nas mulheres. Por exemplo, compras tende a ser mais comum em mulheres do que em homens. Tem um transtorno interessante chamado tricotilomania, que a pessoa não consegue conter o impulso de arrancar cabelo. Então, ela começa a puxar um fiozinho, puxa outro fiozinho, até ter uma área de rarefação importante. Esses transtornos têm 10 vezes mais em mulheres do que em homens. Homens tendem a ter um pouco mais de impulsividade agressiva, tende a ter um pouco mais, tende a jogar um pouco mais também, tende a ter mais uso de substâncias. Então, nos dois tem gente impulsiva e não tem, mas eles manifestam de jeitos diferentes. Agora, por que isso se dá? Por que, por exemplo, esse de arrancar o cabelo se manifesta mais nas mulheres do que nos homens? Tem uma razão para isso? Tá. Muitas vezes, as mulheres... Por que arrancam o cabelo? Né? É por causa um pouco de vaidade, às vezes. A mulher olha no espelho, vê que o cabelo está arrumado, mas vê um fiozinho que está um pouco fora. Ela vai lá, puxa. Então tem sempre uma ligação. Isso. Ela quer deixar aquele cabelo, muitas vezes, perfeito. Aí ela puxa aí ela acha que ficou assimétrico. Ela vai e puxa outro do outro lado. Aí não gosta. Então, assim, nessa repetição de tentar deixar o cabelo numa coisa perfeita, elas acabam sendo mais prejudicadas do que os homens. Mas, assim, tricotilomania é um diagnóstico que ainda tem muito a se estudar. A gente não tem estudos na população brasileira que sejam, assim, muito grandes. E a gente tenta desenvolver lá no nosso ambulatório. Você deu um exemplo aí, doutor, ligado à questão do consumo, não é? Tá. Muitas vezes a pessoa ela tenta... a impulsividade a canaliza para a compra. Não é? Isso, então, às vezes acontece. Compra de maneira descontrolada. Não é? O fator social, ele
colabora com isso? Nós podemos dizer que, por exemplo, essa sociedade que a gente está, com uma tendência fortemente consumista, ela alimenta isso dentro da pessoa ou isso é independente? De fato, hoje temos mais comportamentos impulsivos do que em outras épocas, tá? Porque hoje, Márcia, se você prestar atenção, a gente é constantemente exigido para controlar impulsos. Vamos lá, vamos comparar hoje, por exemplo, lá com a Idade Média, tá? Você mora no campo, não tem muita interação com outras pessoas, não tem oferta de produto, não tem oferta tão grande de serviços. E agora vamos voltar para hoje. Se você quiser um crédito, você consegue um crédito sem comprovação de renda. Oferta de produtos, imensa. Oferta de serviços, imensa. Então, a toda hora, a gente está sendo testado. A gente mora em cidades grandes, que a gente tem problema no trânsito, que a gente tem problema na rua. Então, hoje, a gente é testado muito mais. E acaba tendo um pouco mais. Comprar cerveja, comprar álcool, é super fácil. Então, por ter mais acesso, acabam sendo mais frequentes hoje. Agora, esses testes frequentes, né, essas provas aqui, o ser humano hoje é estabelecido com tamanha intensidade, isso é bom para o ser humano? Isso faz mal de verdade para ele? Ou, de certa forma, a pessoa se adapta, convive bem com isso, é algo tranquilo? Eu digo porque a gente tem muitas doenças hoje também psicossomáticas, não é? Tem. E muitas vezes nós escutamos até pessoas mais antigas da nossa família fazerem comparações e dizer, não, isso é doença nova, isso é coisa de agora, isso é coisa de cidade grande, isso é coisa de modernidade. Então a gente é muitas vezes empurrado na direção de acreditar que esse constante estímulo acaba favorecendo também o aparecimento de certos desequilíbrios. A gente tem os dois lados, né? A gente tem, com certeza, a vida hoje ela é mais ansiogênica, ela traz um pouco mais de ansiedade, traz mais cobrança. Como a gente falou, a gente fica sendo mais testado, isso acontece. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem remédios novos se desenvolvendo, a gente tem técnicas novas se desenvolvendo, pesquisas novas se desenvolvendo. Então, assim, apesar de ser uma sociedade, de certa forma, vamos dizer que cansa a gente mais, ela tenta, uma boa palavra. Ela tenta trazer também algumas soluções. Tá certo. Agora, quais os níveis de complicação para uma pessoa que sofre de comportamento impulsivo? O que, de fato, esse descontrole acarreta na vida da pessoa? O senhor poderia enumerar aí para a gente uma série dessas consequências? Com certeza. A gente falou de alguns transtornos aqui. A gente falou do jogo, a gente falou do transtorno explosivo intermitente, das compras. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, das compras ou do jogo, tá? Problemas financeiros, a gente conversou sobre isso. Problemas com a justiça. Tem uns casos que são perder imóveis. Tem uns casos que a gente tem no Hospital das Clínicas que são até emblemáticos. Assim, o cara sai para jogar R$200, o cara joga tudo que tem na carteira, o cara joga o relógio. Tem um paciente que ele não tinha nada, ele só tinha um carro, ele apostou o carro e perdeu o carro. Então, ele estava sem dinheiro, sem relógio, sem carro. Então, assim, problemas financeiros, problemas com a justiça, problemas familiares. Por exemplo, pessoas que tem esse transtorno explosivo intermitente. A gente imagina que ele tenha dificuldade de inserção social, dificuldade de manter por um tempo num trabalho. Então, várias que podem chegar desde de quadros iniciais até quadros graves, onde a pessoa comete suicídio. Mas a grande expressão é dentro do quadro social, né? Na relação com as pessoas, né? Com certeza, isso é bastante prejudicado, né? Que a pessoa deixa de viver algumas coisas para viver em função daquele comportamento. Né? Agora, a impulsividade, ela pode levar a pessoa a um vício? Ou a impulsividade ela já é o vício da pessoa? A impulsividade é fazer uma reação, ter uma reação não planejada, sem observar as consequências. Certo. Traduzindo, fazer ali na hora, sem pensar muito. Tá? As pessoas que são mais impulsivas, elas
tendem a desenvolver mais vícios, que é o que a gente chama de dependência. Que acaba se comprometendo com coisas que outra pessoa que pensa não se comprometeria. Exatamente, acaba se expondo um pouco mais. Vamos supor, 3 indivíduos vão para uma boate e um indivíduo oferece para os outros 2 cocaína. O mais impulsivo, ele não vai pensar nos prejuízos, nas consequências, tudo isso. Então, ele está muito mais propenso a experimentar, entendeu? E acaba acontecendo o mesmo fenômeno em outras situações e ele pode desenvolver mais facilmente o vício, que a gente chama de dependência. Certo. Funciona mais ou menos assim, ele se expõe mais. Certo. Agora, você fez uma comparação na hora de falar desses transtornos, não é? Citou também o déficit de atenção, isso. Não é? Qual é a relação entre a impulsividade e o déficit de atenção? Tá. Tem relação? Tem relação, tem relação. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que a gente chama TDAH, geralmente começa na infância e a criança tem dificuldade de manter a atenção por muito tempo em alguma atividade. Tem dificuldade de manter a atenção nos estímulos no ambiente. Você concorda que para a gente planejar, que para a gente ter uma noção boa das consequências, a gente precisa ter uma atenção focada, com certeza. A gente precisa prestar atenção nessas coisas? Então, por causa dessa dificuldade de foco, muitas vezes eles acabam tendo mais comportamentos impulsivos. Tá? Por exemplo, é muito mais comum ter, em pacientes que têm TDAH, ter vícios, dependências, do que pessoas que não têm. Por exemplo, abuso de álcool, abuso de droga, tende a ser mais precoce, tende a ser mais prevalente. Então, é um transtorno que está relacionado com a impulsividade. Agora, se a família percebe isso, por exemplo, esses sinais numa pessoa, numa idade mais tenra, não é? Ali na sua infância, adolescência, qual é a atitude que deve ter em relação a esse impulso, esse descontrole? Primeiro, a gente tem que entender, para o tratamento funcionar, o principal fator que determina isso é a motivação do paciente. Certo. Tá? A gente vê que os jogadores, por exemplo, que chegam arrastados pela esposa ou arrastados pela filha lá no ambulatório, eles, em geral, param menos de jogar do que aqueles que se comprometem com o tratamento, para aqueles que vão motivados. Então, a gente tem... É importante abordar o tema, vamos supor, a gente está falando do jogo, importante falar, olha, você não está percebendo, pô, esse comportamento aí está trazendo prejuízo para você, cara, essa dívida aí está complicada, pô, sua mulher está pensando em sair de casa. Então, tenta mostrar para eles coisas que vai motivar ele para o tratamento. Certo. Pô, eu não quero perder minha mulher mesmo. E procurar um serviço que trate disso. A gente trata lá no HC, a gente tem um site que é www.amiti.com.br, Amiti, A-M-I-T-I, que é um site que você vai ter o telefone de contato, você vai ter um e-mail, tem um linkzinho, quero ajuda. Exatamente. Agora, alguns parentes, amigos, algumas pessoas próximas, às vezes resistem em buscar ajuda, porque descobrindo que ali aquele transtorno, já imaginam que a pessoa vai ser tratada com remédios e ficam protelando, porque não gostaria que a pessoa tomasse remédio desde já. O tratamento é feito sempre com remédios ou existe também algum tipo de terapia comportamental que gera um efeito concreto sobre a pessoa, ou as duas coisas têm que ser combinadas? Como é que é? Na verdade, assim, uma psiquiatria hoje que traz impulsividade só com medicação é uma psiquiatria muito limitada. Porque a impulsividade, assim como outros quadros, tem que ser tratado com diversas intervenções. Intervenções psicoterápicas, que pode ser comportamentais, ou psicanalíticas, ou psicodinâmicas, tem mostrado uma importância. Medicação, em alguns casos, é bastante interessante. Terapia familiar, às vezes, aquele comportamento é uma válvula de escape para alguma coisa que está em casa.
Certo. Você faz uma terapia familiar. Até políticas públicas. A gente para ver fiscalização de bingos, fiscalização de casas irregulares. Então, assim, temos diversas controle ambiental, por exemplo. Numa fase inicial, uma pessoa quer parar de jogar, a gente vai ter que controlar a quantidade de dinheiro que ele vai ter acesso, né? É muito importante a gente também desenvolver para essa pessoa outros hobbies saudáveis. Tá bom, o cara vai parar de jogar, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar em casa sem fazer nada? Então, a gente tem que promover a qualidade de vida para esse indivíduo. A qualidade de vida é um tampão de recaída. Então, ao invés de jogar, vamos correr, vamos desenvolver, vamos participar desse grupo de amigos, vamos desenvolver outras atividades, entendeu? Então, não é só medicação, é algo muito mais amplo, muito mais amplo. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer pelo esclarecimento, viu? E também pelo contato que já colocou aí à disposição, a nossa equipe já pôs na tela também. E muito obrigado por essa colaboração aqui no nosso programa. Tenho certeza que muitas pessoas estão contentes e agradecidas pela sua participação aqui. Tá bom. Obrigado a você, Márcio. E seja bem-vindo sempre. Tá bom. Obrigado. Como sempre, podemos tirar coisas positivas de algo, não é? No nosso próximo bloco, nós vamos conhecer uma obra social que conseguiu tirar muita coisa positiva de situações que antes pareciam não ter solução. Você fica com a gente, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a esse nosso papo aberto.